Então, pessoal, seguimos agora com o passo 4 da negociação de impacto, né? Apenas recapitulando, nós temos aí o foco do passo 2 e o foco do passo 4 para esse primeiro formato de aula. Esse formato de aula que tem duração média aí de 1 hora, com algumas informações bastante importantes aí para tomada de decisão, né? Para a gente poder viabilizar uma negociação mais assertiva, com objetivos mais claros e com a chance maior de êxito. Ok? Então, o passo 4 ele se baseia principalmente aí no processo de condução, o processo que ocorre logo depois do primeiro contato, onde as pessoas se conheceram, que ocorreu aquela questão ali do cuidado com o aperto de mão, com o cuidado com a vestimenta, com o sorriso, enfim, da postura e de outros aspectos que são importantes, que estão previstos no e-book, que está sendo disponibilizado também, mas principalmente com uma preparação para garantir um clima adequado, propício para uma negociação bem sucedida para as partes. Em relação ao que nós temos aqui para poder tratar, basicamente o primeiro ponto a ser colocado aí é a questão do cuidado que se tem que ter em fazer a medição constante do processo de negociação. Então, essa questão do clima, entender se a pessoa quando veio conversar, o interlocutor quando veio conversar, existe essa abertura ou se essa pessoa está preocupada com algum outro ponto que não tem a ver com o objeto da negociação. Enfim, tudo isso tem que ser tratado para garantir um êxito, para garantir que o resultado ele seja positivo e que se tenha aí a possibilidade de obter resultados satisfatórios no acompanhamento em cima da negociação. Em relação ao acompanhamento, é muito comum que o interlocutor, a pessoa que esteja do outro lado, ela não venha com a cabeça preparada para poder trabalhar essa negociação. Então, nesse caso, esse é um dos primeiros pontos de medição de clima que tem que ser considerado para garantir um êxito dentro do processo. E para isso aí, uma vez acontecendo, é necessário voltar atrás e gastar mais tempo no que nós chamamos de amenidades, né? Então, trabalhar questões sobre a vida pessoal da pessoa, uma pergunta que sirva para ela poder relaxar e estar mais aberta, um comentário sobre qualquer coisa a respeito do tempo, enfim, sobre as notícias, sobre o time de futebol, o que quer que seja, que dentro daquela percepção, dentro daquela análise que foi feita do passo 1 e do passo 2, sirva para que a pessoa esteja mais relaxada e esteja mais aberta a poder negociar. Então isso é bastante importante ser analisado em relação à questão da condução para medição de clima, ok? Então esse é o primeiro ponto que vale a pena ser ressaltado para garantir aí um resultado adequado para poder trabalhar o processo, ok? Um outro ponto que vale a pena ser considerado também é a fundamentação dos pontos, né? Então, depois que foi feita aquela análise prévia, foi feito o planejamento e foi feita uma boa entrada, naturalmente, um passo que vale a pena ser considerado aí a respeito da condução, uma atitude que vale a pena ser considerada é a fundamentação dos pontos. Se nós estamos vendendo um produto, nós temos que tomar a iniciativa da conversa para que a gente possa direcionar de acordo com o objetivo que seria a comercialização daquele produto. Então, para que isso aconteça, é necessário preparar o terreno através de uma apresentação prévia, seja uma apresentação sobre você, uma apresentação sobre a empresa ou sobre o objeto que está sendo comercializado, para fundamentar as bases em cima de um problema que se percebeu que aquele interlocutor vai ter. Então, se está se vendendo um apartamento, está vendendo um carro, uma consultoria jurídica, contábil, um produto na área de design, etc., é interessante que seja feito um estudo prévio para poder entender a necessidade daquela pessoa e servir isso de argumentação para poder fundamentar o objetivo que está sendo colocado. Então, se está sendo vendido, por exemplo, um website, naturalmente é interessante entender por que aquela pessoa vai querer efetuar aquela aquisição e preparar uma proposta de maneira que seja adequada para os objetivos que estão sendo previstos, né? Então, a partir daquele momento, a partir daquele estudo e apresentação daqueles pontos bem fundamentados preferencialmente, existe uma grande chance de que a pessoa entenda que foi feita uma pesquisa, se sinta contemplada em relação àquilo e a negociação ela comece com o pé direito rumo ao objetivo que é a conclusão, uma vez passado nos pontos de linguagem corporal, que seria o ponto 5, das possíveis divergências, que seria o ponto 6, e dos trunfos que poderiam ser usados na negociação, que seriam o passo de número 7. Ok? Então, conforme colocado agora há pouco, esse é o primeiro foco da pessoa que está comercializando um produto ou um serviço. Se, por outro lado, está ocorrendo uma aquisição, a abordagem ela já é completamente diferente. O objetivo é realmente, apesar de tentar entender, de buscar entender informações sobre aquela pessoa, aquela empresa que está vendendo o produto, a gente se coloca, por outro lado, quando a gente está, no caso, buscando comprar, a gente se coloca numa posição de ouvinte. Então é muito importante esperar que aquela pessoa até o final venha exaurir todos os argumentos para que a gente consiga, a partir daí, ouvir os pontos e traçar a estratégia
de negociação, baseado principalmente naquilo que foi explicado, juntando basicamente com aquilo que a gente já pesquisou, e aí verificando se existe algum ponto que não converge, que não tem a ver, se pode estar gerando alguma desconfiança, enfim, são pontos que são importantes para a gente poder questionar na hora da negociação, para dos dois, ou verificar uma possibilidade de um desconto, ou verificar a possibilidade de abortar a negociação caso haja uma desconfiança muito grande em relação àquilo que está sendo comercializado, ok? Uma abordagem interessante que pode ser colocada nesse caso, já foi até dita em outros vídeos da gente, vocês podem até encontrar mais informações a respeito disso no nosso site, no nosso material físico também, no caso o nosso livro que está sendo disponibilizado online. Um ponto importante aí é o que nós chamamos da frase para poder fazer a abertura da argumentação de quem está do outro lado. Essa frase que nós costumamos usar é o chamado me conte, né? Então, quando a gente utiliza essa frase, é muito comum que a outra pessoa ela seja levada a utilizar todos os argumentos possíveis e todos os argumentos que estejam ao alcance dela para tentar viabilizar a comercialização. Se, por outro lado, a gente está buscando efetuar uma aquisição, mas a gente se coloca já de qualquer maneira, já explicando o que é que a gente precisa, a gente meio que já antecipa a possibilidade de que aquela pessoa tenha pesquisado e tenha apresentado o argumento ideal para poder convencer a gente, né? Então a gente meio que está ajudando ela no processo. Pode ser a nossa intenção querer ajudar no processo, mas naturalmente se o nosso objetivo é tentar buscar um cenário que seja o mais favorável possível para o nosso objetivo, a gente vai esperar que aquela pessoa argumente de acordo com o que ela tem em mãos, de acordo com o que ela estudou, se é que ela estudou, e nesse caso já é um ponto positivo para a gente considerar em relação ao fechamento, ou se no caso isso não aconteceu, para a gente contar também com um ponto de atenção, até para usar como argumento para a gente obter um cenário mais favorável de acordo com aqueles que a gente traçou, ok? Aproveitando para poder embasar o conteúdo, eu acho que uma coisa que vale a pena a gente colocar é o uso de um exemplo, né? Esse exemplo ele basicamente vai servir para que a gente consiga, através de um cenário estabelecido, de condições estabelecidas do objeto trabalhado, a gente entender a visão de quem compra e de quem vende e os pontos que são importantes a serem considerados dentro da medição de clima e de outros aspectos importantes do passo de condução. No primeiro exemplo que nós temos aí a considerar, um escritório de advocacia está comercializando um processo de consultoria para um cliente que pode ser aí uma empresa de uma área qualquer. Nesse contexto, existem várias coisas que têm que ser consideradas aí e que são importantes para poder garantir uma negociação adequada e principalmente uma prestação de serviço a contento, né? Então, o que pode estar sendo considerado como serviço aí é um processo de proteção no aspecto trabalhista para essa empresa. Então, o escritório de advocacia na área trabalhista, ele oferece o serviço dele para que a empresa esteja se cobrindo de todas as possibilidades no sentido de evitar que causas trabalhistas venham a prejudicar o andamento dos trabalhos naquela empresa. Uma coisa que pode ser considerada aí, basicamente, como primeiro ponto, do lado de quem está conduzindo, oferecendo o serviço, é a explicação em cima do entendimento daquela empresa. Então, a respeito desse exemplo, o que a gente pode considerar aí é que o estudo prévio ele faz toda a diferença para a gente conseguir alcançar um resultado positivo. Nesse caso aí do estudo que é feito pelo escritório na área trabalhista para poder garantir um resultado bacana aí com a empresa que vai se oferecer a proposta, é fundamental entender a necessidade, o número de colaboradores e a incidência que eles têm de processos trabalhistas, até para poder entender se se trata de uma causa complicada ou não muito complicada, para poder viabilizar uma proposta que tenha mais chance de poder fechar, né? Isso com o estudo prévio é fundamental e com a medição de clima isso também vai fazer muita diferença, porque não adianta fazer somente o estudo prévio se na hora de apresentar aquela proposta isso não está muito adequado. Então, numa situação hipotética, imagina que a gente tem ali uma pessoa tomadora de decisão, mas que ela chegou não muito contente ou com a cabeça em outros assuntos, enfim, não dando muita atenção. Conforme nós conversamos, nesse caso vai ser necessário voltar um pouco atrás, entender o que é que está acontecendo, enfim, perguntar como é que você está, enfim, é uma coisa que normalmente se costuma fazer, né? Parece uma linguagem enfática, algo que não funciona muito bem, mas a gente perguntar como é que a outra pessoa está, a pessoa pode basicamente dizer, eu estou muito bem em você, ou dali ela poder se abrir completamente e assim, uma coisa inesperada e muito positiva pode acontecer, que é a pessoa se abrir e a partir dali a gente conseguir ter uma negociação
muito mais fluida e muito mais, a partir daquele momento que supostamente está sendo perdido e mais ganho em seguida, muito mais focada no objetivo e com muito mais chance de gerar confiança e, consequentemente, ganhar tempo para o fechamento final. Tá? Então, uma vez isso acontecendo, a gente tem chance de poder, muito mais chance de poder alcançar o nosso objetivo. Nesse contexto, ainda que é apresentado na situação de uma causa trabalhista, enfim, de um serviço que pode ser oferecido na área trabalhista para essa empresa, existe uma necessidade aí de poder fazer um acompanhamento e poder entender o que essa empresa realmente precisa. O primeiro estudo, conforme foi colocado, já foi feito. Então, na hora de apresentar, a gente pode começar, basicamente, como foi dito, medindo o clima, entendendo a necessidade daquela empresa e propondo aquilo que pode ser mais adequado para ela no que diz respeito a uma proposta para a quantidade de funcionários, para um contexto de determinadas causas que sempre estão acontecendo. Então, se nós somos escritório de advocacia, nós vamos poder ter acesso aos autos e nós vamos poder verificar, de repente, o que levou aquelas causas, então identificar falhas, identificar problemas e poder já propor uma solução em cima daquilo. Então, tudo isso vai contando ponto dentro do processo de condução para garantir que a gente tenha uma possibilidade de poder mostrar autoridade em cima do assunto e poder passar aquela confiança que a empresa precisa no sentido de poder aderir àquela proposta que está sendo colocada. Um outro ponto que é importante é entender, por outro lado, se a pessoa que está cuidando dessa oportunidade de negócio, se a pessoa é advogada ou não é advogada. Isso é algo que é muito importante e não se aplica somente a esse caso do escritório de advocacia. Se aplica a diversas outras situações. É muito importante entender se aquela pessoa que toma a decisão, ela entende tecnicamente daquilo que está sendo tratado. Se não, através da pesquisa prévia, é necessário dar um passo atrás, entender a apresentação que está sendo feita e verificar se ela está adequada para aquela pessoa. Isso é fundamental no processo, porque principalmente através de uma apresentação adequada é que nós conseguimos alcançar o objetivo. Poxa, mas pode ocorrer situação em que eu preciso de um detalhamento técnico maior. Olha, o primeiro passo de avançar com a negociação é fazer a pessoa entender o mínimo possível, mesmo que isso corresponda a um percentual muito pequeno de tudo que tenha que ser explicado. Mas pode ser que boa parte daquilo que tem para ser explicado acabe não sendo explicado para esse tomador de decisão. Não tem problema. Nesse caso, o mais importante realmente é passar uma sensação de segurança, e aí o que provavelmente vai acontecer nesse processo de condução é verificar a possibilidade de trazer alguém para aquele momento para quem possa ser explicado tecnicamente o resto das coisas, uma vez estabelecida a confiança com o tomador de decisão, que muitas vezes não é a pessoa que entende tecnicamente conforme foi explicado, ou se é o caso de marcar uma nova reunião para poder trabalhar tecnicamente somente aquilo que interessa para aquela outra pessoa que vai ser chamada. Ou seja, o primeiro passo já foi conseguido. Isso é muito comum em processos de negociação, onde a pessoa que toma a decisão não tem o domínio completo do aspecto técnico, ok? Isso pode servir também para quem está comprando, certo? Se você é a pessoa que é tomadora de decisão, mas a sua pessoa que entende mais da área técnica, ela não está presente, você pode fazer o inverso. Você pode pôr aquela pessoa primeiro para ela avaliar para você e depois você verificar, com base naquela análise prévia técnica daquela pessoa, de acordo com o que ela avaliou, chegar à conclusão de que se vale a pena marcar uma nova reunião para poder entender e buscar ou não ser convencido em relação àquele produto, ou se vale a pena descartar aquela possibilidade ou buscar algum outro fornecedor, alguma outra pessoa para se adquirir aquele produto ou serviço. Na negociação, uma outra coisa importante para ser colocada nesse exemplo aí é a questão das interrupções. Vale a pena pensar, vale a pena analisar se esse tipo de interrupção ele pode estar ocorrendo pelo fato de que a pessoa não tem interesse naquilo que está sendo colocado, nas condições que estão sendo colocadas, ou se a pessoa tem tanto interesse que ela está se colocando de forma ansiosa para poder viabilizar o quanto antes, ok? Então esse é um outro ponto importante da negociação. No contexto que nós colocamos do exemplo aí do escritório de advocacia, uma coisa que é importante ser pensada aí, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, é essa questão. Ou seja, numa situação em que eu tenho um escritório de advocacia, que eu estou atendendo aquela empresa, se aquele cliente está me interrompendo constantemente, pode ser que a minha apresentação ela possa ser adiantada. Uma outra possibilidade é que, na verdade, ele não está compreendendo o que eu estou explicando, então ele está tentando, de acordo com a compreensão dele, fazer perguntas que levem a uma compreensão melhor. Então eu tenho que analisar esse ponto também. Na terceira situação, ele tem um engajamento tão alto que ele está buscando aí realmente já
responder todas as perguntas que ele tem na cabeça dele, já para seguir para as questões de escopo, prazo e investimento, viabilizando a negociação. Tá? Então, entender esses pontos são importantes para ver se nós estamos no caminho que tem que ser mudado ali, de acordo com os cenários que foram traçados, ou se é o caso de já adiantar a negociação, visto que o cenário ele é bastante propício para um fechamento a curto prazo. Para fixar, vale a pena a gente colocar mais um exemplo. Nesse caso, trabalhando aí uma negociação entre um corretor de seguros de automóvel e uma pessoa que está adquirindo esse seguro. Né? Nesse objeto que nós temos para poder ser trabalhado, aí naturalmente é o seguro do automóvel, né? Que aí vai variar de acordo com a marca que vai ser colocado, enfim. E na visão do negociador, o que nós temos aí, da pessoa que está oferecendo o produto, nós temos do outro lado uma pessoa que ele traçou o perfil, que ele entendeu quem é, enfim. Isso pelo menos é o que nós esperamos uma vez aplicada a metodologia de negociação de impacto. Nós temos aí também, pelo outro lado, uma pessoa que está ali buscando sair da concessionária com o carro dela devidamente assegurado e dentre as poucas opções que estão disponíveis ali para que ela se sinta segura, ela tem aquela empresa ali de seguros e, enfim, existe ali uma oportunidade de poder avaliar aquilo. Então, dentro desse contexto, vamos avaliar e verificar quais são os pontos que valem a pena serem considerados tanto para um lado quanto para o outro, considerando uma negociação positiva no aspecto da condução do passo 4. No primeiro ponto que nós temos, considerando a pessoa que está comercializando o serviço de seguros, entender o perfil daquela pessoa é muito importante. Então, uma vez que foi efetuado aquele planejamento prévio, na questão da condução vai ser entender basicamente se a pessoa está tranquila, se ela está com pressa, se é uma pessoa que está buscando fazer cotação, se é uma pessoa que para ela a questão do seguro não é tão importante, e ela está disposta a sair do carro, sair com o carro sem seguro. Então todos esses pontos eles são bastante importantes para poder medir o clima da negociação e a probabilidade de fechamento. A fase de planejamento, que é a fase 2, embora não tenha sido usado um exemplo aqui na nossa videoaula para essa questão de seguro de carro, naturalmente nós vamos considerar que a essa altura a pessoa já entendeu alguns pontos sobre quem estaria comprando e essas informações estão disponíveis no próprio sistema da concessionária. Né? Então, a partir desses pontos vai ser possível traçar o perfil e verificar a abordagem e, somados a esses outros pontos, verificar qual é o ponto melhor para poder fazer com que a negociação aconteça. Bom, numa negociação dessa de pessoa física, de pessoa jurídica para pessoa física, é importante aí entender um aspecto muito mais de interação, né? Então, construir um relacionamento, ser agradável, tentar entender o que aquela pessoa precisa, quais são as necessidades dela, até para ver se ela precisa de uma franquia estendida, se a franquia é a mais barata possível, se ela está disposta a trabalhar com um seguro mais barato ou com um seguro um pouco mais caro, são pontos importantes para poder verificar qual é o produto mais adequado para ela. Talvez a pessoa tenha tempo para poder ouvir todas as possibilidades, talvez ela não tenha tempo, talvez ela tenha uma pessoa ali que está do lado dela que não quer ficar mais ali, que já comprou o carro, quer ir embora, quer sair rodando. Então todos esses pontos na condução vão ser importantíssimos para poder passar segurança. Outra coisa importante em relação à explicação é mostrar a preparação que essa empresa de seguros tem para poder garantir. E aí até entender se nós temos uma outra pessoa ali que se preocupa com os benefícios acessórios, enfim, chaveiro, encanador, eletricista, enfim. Quais são os outros pontos dentro desse cenário previamente traçado que serão importantes para serem apresentados aos poucos dentro do processo de condução. Então tudo isso aí vai ser importante e uma vez que esteja sendo colocado um a um, tentar medir do outro lado como aquilo é recebido. Tá? Nós temos um detalhamento maior sobre esses pontos no passo 5, que é o passo da linguagem corporal, que não é muito o foco desse primeiro trabalho que nós estamos fazendo aqui, mas que naturalmente existem sinais que são importantes serem avaliados aí para poder garantir em relação à negociação um resultado mais adequado. Considerando o outro lado, para a pessoa que está efetuando a aquisição do seguro, é importante entender a preparação que aquela pessoa teve no sentido de tentar entender o nosso contexto, a nossa necessidade, o carro que nós estamos adquirindo, o valor médio do carro, o tipo de condição que nós temos, que nós estamos buscando, até para que seja oferecido algo que nós esperamos ter. Na verdade, ali, se nós temos a possibilidade de poder até pelo telefone verificar
em outra empresa, em outra seguradora ou até com um corretor amigo nosso, fazer uma cotação prévia para usar isso como comparativo para um fechamento mais adequado, tudo isso vai contar ponto durante o processo de condução. Naturalmente, assim como o exemplo que foi colocado da advocacia, é necessário tentar entender as necessidades do que nós temos e ouvir até o final aquilo que vai ser explicado pelo corretor que está se colocando ali à disposição. E a partir disso, traçar a estratégia e verificar se nós podemos conseguir um desconto bom ou uma condição diferente, um conjunto de benefícios que nos interesse.